Se você acordar da forma errada amanhã, você pode estar sabotando o seu próprio destino sem nem perceber. Pare por um segundo e absorva isso. A maioria das pessoas acredita que o dia começa quando levanta da cama. Mas isso é um erro silencioso, um erro comum, um erro perigoso. O seu dia começa no exato segundo em que a sua consciência desperta, no primeiro pensamento que atravessa a sua mente, ainda entre o sono e a realidade. E aqui está o ponto que muda tudo. Esse momento não é neutro, ele é decisivo. Existe um espaço invisível entre o estímulo de acordar e a resposta que você escolhe dar. E nesse espaço existe poder. Um poder que poucos conhecem, menos ainda utilizam. A maioria acorda no automático. Pega o celular, absorve problemas, lembra de contas, sente ansiedade e, sem perceber, já começou o dia em estado de defesa. Mas você não mais. Porque a partir de agora, você entende que o primeiro pensamento do seu dia não é apenas um pensamento, é uma instrução, é uma ordem direta para a sua mente. É o comando que define o padrão emocional, mental e espiritual das próximas horas. Você não acorda cansado, você acorda programado. E se você nunca programou conscientemente a sua mente ao acordar, então alguém ou algo fez isso por você. Notícias, preocupações, memórias, medos, tudo isso disputa esse primeiro espaço. Agora me responda com sinceridade. Quem tem controlado o seu primeiro pensamento? Porque quem controla o seu primeiro pensamento, controla o seu dia. E quem controla os seus dias, controla o seu destino. Existe um estado mental específico nos primeiros minutos após acordar, que a ciência chama de estado hipnagógico. Nesse estado, a sua mente crítica ainda está parcialmente desligada e o seu subconsciente está completamente aberto, receptivo, vulnerável. É como uma terra fértil esperando a primeira semente, e a pergunta é inevitável. O que você tem plantado ali? Medo ou fé? Dúvida ou confiança? Ansiedade ou autoridade? Porque aquilo que entra primeiro cresce mais forte. E é exatamente por isso que essa mensagem chegou até você hoje. Não por acaso, mas por alinhamento. Porque existe uma força silenciosa que começa a agir quando uma pessoa decide conscientemente que não vai mais acordar de qualquer jeito, que não vai mais entregar a sua mente ao acaso, que não vai mais permitir que o medo dite o ritmo do seu dia. Essa força é a consciência. E a consciência muda tudo. A partir do momento em que você decide escolher o seu primeiro pensamento, você deixa de ser reativo e se torna soberano. E soberania começa no invisível. Antes das ações, antes das palavras, antes dos resultados. Começa dentro. E o que você vai aprender aqui não é motivação. É estratégia, é domínio, é posicionamento. Porque existe uma diferença brutal entre alguém que simplesmente acorda e alguém que desperta com intenção. Um acorda para reagir ao mundo. O outro acorda para comandar o próprio estado interno. E quem domina o estado interno não é dominado pelo externo. Guarde isso. Porque o próximo nível disso vai te mostrar por que a sua mente tem atraído exatamente aquilo que você mais teme. E como inverter esse processo a partir de amanhã. A sua mente está constantemente atraindo aquilo que domina os seus pensamentos mais profundos. Não é opinião, é padrão. É lei. Escreve aqui no comentário agora. Eu assumo o controle da minha mente. Porque no momento em que você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está tomando uma decisão. E isso faz toda a diferença. Durante décadas, Napoleon Hill estudou alguns dos indivíduos mais bem-sucedidos da história. Homens e mulheres que construíram impérios, superaram adversidades absurdas, criaram riqueza, influência e legado. E ele encontrou algo em comum entre todos eles. Algo invisível. Algo silencioso. Algo que não aparece nos resultados, mas cria todos eles. O padrão mental.
A forma como pensam, a forma como sentem, a forma como sustentam pensamentos dominantes por tempo suficiente até que eles se tornem realidade. E aqui está o ponto que a maioria ignora. A sua mente não diferencia com precisão o que é real do que é repetidamente imaginado com emoção. Ela responde ao que é dominante. Se o medo é dominante, a sua mente começa a procurar evidências para justificar esse medo. Se a confiança é dominante, ela começa a abrir caminhos que sustentam essa confiança. E isso acontece de forma automática, silenciosa, constante. Agora entenda o ciclo. Pensamento gera emoção. Emoção gera ação. Ação gera resultado. Resultado reforça o pensamento inicial. E o ciclo continua. Se você acorda com um pensamento de insegurança, mesmo que sutil, ele gera uma emoção leve de dúvida. Essa emoção influencia pequenas decisões ao longo do dia. Essas decisões produzem resultados medianos ou negativos, e esses resultados confirmam o pensamento inicial. Percebe o ciclo? Agora imagine o oposto. Você acorda com um pensamento de proteção, de força, de confiança. Esse pensamento gera uma emoção de segurança. Essa emoção muda sua postura. Sua postura altera suas decisões. Suas decisões criam resultados diferentes. E esses resultados reforçam ainda mais a confiança. O mesmo ciclo. Direções completamente opostas. O problema nunca foi o seu dia. Nunca foi a falta de oportunidade. Nunca foi o ambiente. O problema é o padrão invisível que você repete todas as manhãs. E aqui entra algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas acredita que pensa de forma independente, mas na prática, a maior parte dos pensamentos são reciclados. São padrões antigos, condicionamentos, respostas automáticas. Você não está pensando, você está repetindo. E repetição inconsciente gera destino previsível. Mas repetição consciente gera transformação. E é exatamente aqui que o Salmo 91 entra como uma ferramenta de poder absoluto, não apenas espiritual, mas mental, porque ele interrompe o padrão automático. Ele substitui o medo por estrutura. Ele injeta ordem onde havia caos. Ele cria um novo ponto de partida. Mas antes de entrar nisso, você precisa entender uma coisa com clareza total. Você não vence o medo tentando eliminá-lo diretamente. Você vence o medo substituindo o que o alimenta. Pensamento por pensamento, declaração por declaração, manhã após manhã. Porque a mente não funciona por exclusão, ela funciona por substituição. Se você tenta não pensar em algo, você reforça aquilo. Mas se você substitui, você reprograma. E é exatamente isso que você vai começar a fazer. De forma intencional, de forma estratégica, de forma diária. Agora se prepare. Porque o que vem a seguir não é apenas uma explicação. É um reposicionamento completo da sua mente diante da vida. O Salmo 91 não é apenas uma oração. E se você sempre enxergou dessa forma, você tem usado apenas uma fração do poder que ele carrega. O Salmo 91 é um posicionamento mental, espiritual e emocional. É uma declaração de identidade. É um estado de consciência. Quando o texto diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não está falando de uma visita ocasional. Não está falando de momentos esporádicos de fé. Está falando de habitar. E habitar é escolha, é decisão, é constância. Você não habita em um lugar por acaso. Você habita porque decidiu permanecer ali. Agora pense com profundidade. Se habitar no esconderijo do Altíssimo é uma escolha, então viver fora desse estado também é. E aqui está a contraposição que poucos têm coragem de encarar. Não é Deus que está distante, é a sua mente que está dispersa. Dispersa em medo, dispersa em ansiedade, dispersa em excesso de estímulos, dispersa em pensamentos desorganizados. E uma mente dispersa não sustenta fé.
Uma mente dispersa não sustenta confiança. Uma mente dispersa não sustenta proteção. Porque proteção não é apenas algo que vem de fora. É algo que começa dentro. É um estado. Quando você declara o Salmo 91 logo ao acordar, você não está apenas repetindo palavras antigas. Você está entrando em um estado. Um estado onde você não reage ao caos. Você permanece acima dele. Um estado onde circunstâncias não definem sua postura. Um estado onde o medo não encontra espaço para crescer. E isso muda absolutamente tudo, porque a vida não responde apenas ao que acontece com você. Ela responde a como você se posiciona diante do que acontece. E o Salmo 91 cria esse posicionamento. Ele estrutura a sua mente em torno de proteção, segurança e autoridade. Ele estabelece uma identidade. Eu sou guardado. Eu estou protegido. Eu não estou vulnerável ao acaso. Percebe o impacto disso? Isso não é apenas espiritual. Isso altera sua química interna. Seu corpo responde diferente, sua respiração muda, sua postura muda, seu olhar muda, e o mundo responde a isso. Porque confiança não é apenas um sentimento interno, é um sinal externo. E sinais mudam interações. Interações mudam oportunidades. Oportunidades mudam destinos. Agora absorva isso com total atenção. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso não é uma promessa de ausência de problemas. É uma declaração de posicionamento acima do problema. Enquanto muitos desmoronam, você permanece. Enquanto muitos entram em pânico, você mantém clareza. Enquanto muitos desistem, você continua, não porque é mais forte, mas porque decidiu habitar em outro nível mental e espiritual. E essa decisão começa no momento mais negligenciado pela maioria das pessoas. O momento em que acordam. E é exatamente por isso que o próximo capítulo vai te mostrar algo que pode parecer desconfortável, mas é libertador. A verdade sobre a guerra silenciosa que acontece todas as manhãs dentro da sua mente. E porque a maioria já perdeu antes mesmo de perceber que estava lutando. Existe uma guerra acontecendo dentro da sua mente todos os dias. E ela começa antes mesmo de você abrir completamente os olhos. É silenciosa, é rápida e, na maioria das vezes, passa despercebida. Mas o resultado dela define tudo. No exato momento em que você acorda, 2 padrões disputam espaço dentro de você: o medo e a fé, a dúvida e a confiança, a reação e o domínio. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. A maioria das pessoas perde essa batalha nos primeiros segundos do dia. Antes mesmo de levantar da cama, antes mesmo de pensar conscientemente. Elas já perderam, porque o medo entra primeiro. E se você está decidido a não ser mais essa pessoa, escreve "Eu não tenho medo" nos comentários. Isso é mais do que uma palavra, é um posicionamento. E quando o medo entra primeiro, ele dita o ritmo. Ele se infiltra em forma de pensamento sutil. Vai ser um dia difícil. Você não está preparado. E se der errado? E se você falhar? Não parece agressivo, mas é silenciosamente destrutivo, porque o medo não precisa gritar para te controlar. Ele só precisa se repetir. E quando você não percebe, você aceita. E quando aceita, você executa o dia inteiro baseado nisso. Agora entenda algo mais profundo. O medo não é apenas emocional, ele é biológico. Quando você acorda com pensamentos negativos, o seu cérebro ativa o sistema de alerta. O cortisol sobe, a sua respiração fica mais curta, o corpo entra em estado de defesa. E isso muda tudo. Sua clareza diminui, sua paciência encurta, sua visão fica limitada. Você não enxerga oportunidades, você enxerga ameaças. E o mais perigoso, você começa a agir como alguém que precisa se proteger.
não como alguém que nasceu para avançar. A maioria perde o dia antes mesmo de sair da cama. Mas aqui está o ponto de virada. Essa guerra pode ser vencida. E não é com força, é com consciência. Porque existe algo que o medo não suporta: presença. Quando você percebe o pensamento, você interrompe o padrão. Quando você escolhe conscientemente, você assume o controle. E é exatamente aqui que entra o conceito mais poderoso de todos: o espaço entre o estímulo e a resposta. Você acorda, esse é o estímulo. Mas o pensamento que vem depois é a resposta. E essa resposta pode ser automática ou pode ser escolhida. A maioria nunca escolheu. Você vai começar agora. Porque esse pequeno espaço é onde mora o seu poder. E dominar esse espaço é dominar a sua vida. Agora se prepare. Porque o próximo nível disso vai te mostrar como assumir controle total da sua mente através de um princípio simples, mas devastadoramente poderoso. Tudo o que você acredita hoje foi repetido ontem. E isso muda completamente o jogo. Porque significa que nada do que você sente como verdade absoluta surgiu do nada. Foi instalado, foi reforçado, foi repetido. A sua mente subconsciente funciona como um sistema de gravação. Ela aceita aquilo que você repete com emoção e transforma em padrão. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. E essa é uma das ferramentas mais poderosas que existem, mas também é uma das mais perigosas, quando usada de forma inconsciente. Porque mesmo quando você não está se programando de forma intencional, você está sendo programado. Pensamentos repetidos viram crenças. Crenças viram decisões. Decisões viram destino. Agora pense comigo. Se você acorda todos os dias pensando coisas como: eu estou cansado, minha vida é difícil, nada dá certo para mim. Você está, sem perceber, alimentando um sistema interno que começa a validar essas ideias. E o mais impressionante, a sua mente começa a provar que isso é verdade. Ela filtra a realidade, ela ignora o que não confirma e amplia o que confirma. Isso não é fraqueza, isso é funcionamento. Agora aqui está a virada. Se a repetição criou o padrão, a repetição também pode recriar. Mas existe um detalhe que a maioria ignora. Repetição sem emoção é ruído. Repetição com emoção é transformação. Você pode repetir uma frase 1000 vezes sem sentir nada, e nada vai mudar. Mas se você repetir com convicção, com presença, com intensidade, a sua mente absorve, ela aceita, ela executa. E é exatamente por isso que declarar o Salmo 91 pela manhã é tão poderoso. Não é religião, é reprogramação. Cada palavra carrega um significado emocional forte: proteção, segurança, autoridade, direção. Quando você declara isso no momento em que a sua mente está mais aberta, você está literalmente substituindo padrões antigos por novos comandos. Você está dizendo para o seu subconsciente: a partir de hoje, esse é o padrão. E o subconsciente responde, sempre responde. Agora entenda algo essencial. Você não precisa acreditar 100% no início. Você precisa repetir até acreditar. Porque a crença não vem antes da prática. Ela nasce da prática. E isso liberta. Porque significa que você não precisa esperar sentir confiança para agir. Você cria confiança, repetindo o padrão certo, todos os dias. Principalmente ao acordar. Porque nesse momento, a sua mente não questiona tanto. Ela absorve. E aquilo que ela absorve, ela executa ao longo do dia inteiro. Agora se prepare, porque no próximo capítulo você vai aprender algo extremamente prático. Um ritual simples, mas poderoso, capaz de reprogramar completamente a forma como você começa seus dias. E com isso, transformar a forma como você vive a sua vida. Você não precisa de uma hora. Você não precisa de um ambiente perfeito.
Você não precisa de silêncio absoluto. Você precisa de apenas 5 minutos. Mas 5 minutos feitos da forma certa mudam tudo. A maioria das pessoas acredita que transformação exige grandes mudanças, grandes esforços, grandes decisões. Mas a verdade é outra. Transformação real acontece em pequenos rituais consistentes. E o momento mais poderoso para isso é o momento em que você acorda. Porque nesse instante, a sua mente está aberta, sem filtros, sem resistência. Por isso você deve fazer isso diariamente. Então já clica em gostei e se inscreve no canal. Porque se você aplicar isso todos os dias, sua vida não vai ser a mesma. Quando acordamos, nossa mente funciona como um sistema esperando a primeira programação do dia. E o que você faz nesses primeiros minutos define o restante. Agora imagine isso. Você acorda, mas não toca no celular. Você não entra no mundo externo. Você não reage. Você permanece presente, consciente, intencional. E nesses 5 minutos, você assume o controle. Respira com propósito. Declara com autoridade. Visualiza com clareza. Sente com intensidade. Você não está apenas começando o dia. Você está construindo o estado interno que vai sustentar o seu dia inteiro. E aqui está o mais importante. Consistência vence intensidade. Não é sobre fazer perfeito, é sobre fazer todos os dias. Porque a repetição cria identidade. E identidade sustenta comportamento. E comportamento gera resultado. Agora respire fundo, porque no próximo capítulo, você não vai apenas entender. Você vai praticar. E o que você vai fazer, mesmo sendo simples, tem o poder de mudar completamente a forma como você se sente, pensa e age a partir de amanhã. Você não está apenas respirando. Você está assumindo o controle. A respiração é uma das poucas funções do seu corpo que é automática, mas também pode ser consciente. E é exatamente isso que torna ela uma ponte poderosa entre o seu corpo e a sua mente. Quando você respira de forma curta e acelerada, o seu corpo entende que existe perigo. Ele ativa o estado de alerta. Ele prepara você para reagir. Mas quando você respira de forma profunda, lenta e controlada, você envia uma mensagem completamente diferente. Você diz ao seu corpo: está tudo sob controle. E o corpo responde. A mente desacelera. O coração estabiliza. A tensão começa a dissolver. Agora imagine começar o seu dia nesse estado. Não no caos, mas no controle. Não na pressa, mas na presença. É isso que esse exercício faz. Agora faça comigo. Ainda deitado ou sentado. Não importa. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz durante 4 segundos. Sinta o ar entrando, preenchendo, expandindo. Agora segure por 4 segundos. Sinta essa energia parada dentro de você, como se estivesse ocupando cada espaço. Agora expire lentamente pela boca durante 6 segundos, soltando, liberando. E enquanto você faz isso, você não está apenas respirando. Você está declarando. Enquanto inspira, pense com intenção. Eu recebo a proteção do Altíssimo. Enquanto segura, essa proteção preenche todo o meu ser. Enquanto solta, eu libero todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Faça isso 3 vezes. Apenas 3. Mas faça com presença total, porque aqui está o segredo. Não é o exercício, é o estado que ele cria. E esse estado é o fundamento de tudo que vem a seguir. Ou você visualiza o seu dia, ou o medo visualiza por você. A sua mente funciona com imagens, muito mais do que palavras. Tudo que você já viveu foi registrado internamente como imagem, sensação, emoção. E quando você não controla isso, a sua mente automaticamente começa a projetar cenários baseados no passado. E na maioria das vezes, esses cenários são limitados, são inseguros,
São repetitivos. Agora aqui está o ponto de virada. Você pode criar o seu dia antes dele acontecer. E quando você faz isso com clareza, a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Então agora, ainda de olhos fechados, eu quero que você veja o seu dia acontecendo, mas não de qualquer forma, da melhor forma possível. Veja você levantando com energia. Veja você caminhando com postura firme. Veja você chegando nos lugares com presença. As pessoas percebem algo diferente em você. Não é arrogância, é segurança. Agora veja desafios surgindo, mas dessa vez você não reage com medo. Você responde com clareza. Você resolve. Você avança. Veja decisões sendo tomadas com confiança. Veja oportunidades aparecendo. Veja conversas fluindo. Veja portas se abrindo. E mais importante, veja você voltando para casa, com sensação de missão cumprida, com paz, com certeza, com gratidão. Agora entenda isso profundamente. A sua mente não diferencia uma experiência real de uma experiência intensamente imaginada. Se você sente, ela registra. Se ela registra, ela executa. E ao longo do dia, sem perceber, você começa a agir de acordo com essa visão. Você não está reagindo ao dia, você está seguindo um mapa interno. E isso muda tudo. Palavras não são apenas sons. Palavras são comandos. E aquilo que você declara com emoção se torna direção. Agora chegou o momento de assumir a sua identidade. Não a identidade que o medo construiu, mas a identidade que você escolhe viver. Então preste atenção. Isso não é para repetir de forma automática. Isso é para declarar com presença, com convicção, com força. Mesmo que no começo pareça estranho, porque o poder não está no conforto, está na repetição com intenção. Agora declare, em voz alta ou em sussurro, mas declare: eu sou protegido pelo Altíssimo. Nenhum mal chegará à minha vida. Eu estou guardado em todos os meus caminhos. Eu tenho confiança. Eu tenho coragem. Eu tenho fé. Esse dia foi preparado para mim, e eu estou preparado para esse dia. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a construção acontecendo dentro de você. Porque isso não é motivação. Isso é identidade sendo formada. E identidade define comportamento. Agora escreve nos comentários: eu tenho confiança, eu tenho fé, eu tenho direção. Quanto mais você repete, mais você se torna isso. Existe algo extremamente poderoso quando você entende isso. Proteção espiritual não é apenas crença, é estrutura mental. Quando o Salmo diz que anjos foram enviados para te guardar em todos os caminhos, isso cria algo dentro de você: segurança. E segurança muda comportamento. Uma pessoa que se sente protegida age diferente, decide diferente, se posiciona diferente. Ela não trava, ela não recua com facilidade, ela não vive em estado de ameaça constante. Ela avança, com equilíbrio, com firmeza. Agora veja isso com clareza. Se você acredita que está sozinho, o medo cresce. Mas se você internaliza que está protegido, o medo perde força. E isso não é sobre ver ou não ver, é sobre sustentar um estado, porque a mente humana responde muito mais ao que é sentido do que ao que é provado. E quando você sente segurança, você cria estabilidade interna, e estabilidade interna gera decisões mais fortes. E decisões mais fortes criam uma vida mais sólida. Agora guarde isso. Você não está apenas se protegendo espiritualmente, você está se estruturando mentalmente, e isso vai refletir em tudo. Mas ainda existe um ponto crítico, porque mesmo com tudo isso, pensamentos negativos ainda podem surgir. E quando eles surgirem, você precisa saber exatamente o que fazer, sem hesitar, sem negociar, sem se perder.
E é exatamente isso que você vai aprender agora. Você não vence o medo discutindo com ele. Você vence substituindo ele. Esse é um dos erros mais comuns. As pessoas tentam argumentar com o pensamento negativo. Tentam entender, tentam analisar, tentam lutar contra ele. E quanto mais fazem isso, mais alimentam. Porque a tensão é combustível. Agora aqui está a estratégia correta. Simples, direta e extremamente poderosa. Substituição imediata. O pensamento negativo surgiu. Você não conversa com ele. Você não desenvolve ele. Você não aceita ele. Você substitui. Na hora, sem espaço, sem negociação. Pensamento: eu não vou conseguir. Resposta imediata: eu sou guardado em todos os meus caminhos. Pensamento: vai dar errado. Resposta: 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Pensamento: eu estou sozinho. Resposta: o Altíssimo é o meu refúgio e a minha fortaleza. Percebe o padrão? Você não deixa o pensamento crescer. Você corta na raiz e planta outro no lugar. E com o tempo, isso se torna automático. E quando se torna automático, a sua mente muda. O padrão muda. A sua vida muda. Mas existe uma técnica ainda mais profunda que vai fortalecer sua fé de dentro para fora. Algo que transforma o seu próprio passado em combustível mental. E é isso que você vai aprender agora. A fé não é cega. Ela é esquecida. Pare e pense nisso por um instante. A maioria das pessoas diz que tem dificuldade em confiar, dificuldade em acreditar, dificuldade em manter a fé. Mas quando você olha com atenção para a própria história dessas pessoas, existe um padrão curioso. Elas já foram ajudadas antes. Elas já superaram situações difíceis. Elas já saíram de momentos que pareciam impossíveis. Elas já foram protegidas de formas que nem conseguem explicar. Mas esqueceram. E quando esquecem, sentem que estão sozinhas. É aqui que entra uma das práticas mais poderosas que você pode construir. A lista de evidências. Não é algo complexo, mas é extremamente profundo. Pegue um caderno, simples, sem perfeição, sem preocupação estética, e comece a escrever. Todas as vezes em que você foi protegido. Todas as vezes em que algo poderia ter dado muito errado, mas não deu. Todas as vezes em que uma porta se fechou, mas depois você entendeu que foi livramento. Todas as vezes em que você achou que não ia suportar, mas suportou. Todas as vezes em que a solução apareceu, no último momento. Todas as vezes em que você sentiu que havia algo maior te guiando. Escreva. Sem pressa, sem filtro, porque enquanto você escreve, algo começa a acontecer. Você começa a perceber um padrão invisível. Uma linha contínua de proteção, uma presença constante. Se você já percebeu que foi protegido antes, escreve nos comentários. Eu reconheço a proteção do Altíssimo em minha vida. Porque reconhecimento fortalece fé e te ajuda a sentir a força que nunca te abandonou, mesmo quando você achava que estava sozinho. E isso muda completamente a sua mente, porque agora a sua fé não está baseada apenas em palavras. Está baseada em evidências, e evidências constroem convicção. Agora entenda o uso estratégico disso. Nos dias bons, você escreve. Nos dias difíceis, você lê. E quando você lê, você se lembra. E quando se lembra, você fortalece. E quando fortalece, você permanece firme, porque a dúvida perde força diante de fatos. E a sua própria história se torna prova de que você não está desamparado. A maioria das pessoas não falha porque não sabe o que fazer. Falha porque não permanece tempo suficiente fazendo. Esse é o ponto. Transformação não é um evento, é um processo. E processos são silenciosos, lentos, progressivos. Você não planta uma semente hoje e colhe amanhã.
Mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa que está acontecendo onde você não vê. E é exatamente assim que a sua mente se transforma. Dia após dia. Repetição após repetição. Declaração após declaração. Você começa. Se sente bem. Faz por 2 dias. 3 dias. E então, nada grandioso acontece. E a maioria para. Mas aqui está o erro. O dia que você acha que nada mudou, foi o dia que mais mudou. Porque foi o dia em que você reforçou o padrão. Foi o dia em que você não voltou ao automático. Foi o dia em que você sustentou o processo. E isso constrói algo invisível. Identidade. Você deixa de ser alguém que tenta ter fé e começa a se tornar alguém que vive em fé. E isso não acontece em um dia, mas acontece para quem permanece. Napoleon Hill deixou isso claro. A persistência é o que transforma desejo em realidade. E aqui, ela transforma a prática em identidade. Então entenda isso com profundidade. Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Não é sobre sentir todos os dias. É sobre fazer mesmo quando não sente, porque é isso que consolida. É isso que enraiza. É isso que transforma. Existe um nível além das técnicas, além dos exercícios, além da mente. É o nível da conexão, porque a confiança mais profunda não vem apenas do controle interno, vem da entrega consciente. Quando o Salmo diz, porque conheceu o meu nome, ele revela algo poderoso. Não é sobre repetir palavras, é sobre relacionamento, é sobre proximidade, é sobre intimidade. E aqui está a diferença que muda tudo. Religião é hábito, intimidade é presença. Religião repete, intimidade sente. Religião segue regras. Intimidade constrói conexão. E a confiança inabalável nasce desse lugar. Do lugar onde você não apenas declara, mas sente que não está sozinho. Do lugar onde você não apenas acredita, mas confia. E quando essa confiança se instala, algo muda profundamente dentro de você. Você para de viver em estado de defesa. Você para de carregar o peso sozinho. Você para de tentar controlar tudo. E começa a caminhar com uma segurança diferente, uma calma firme, uma força silenciosa, uma certeza que não depende de circunstâncias. E isso é inabalável, porque não vem do mundo externo, vem da conexão interna com algo maior. E essa conexão é cultivada diariamente, principalmente ao acordar. Agora eu quero que você pare por um instante e perceba quem você está se tornando. Porque isso não foi apenas um conteúdo, foi um processo. Você começou entendendo o poder do primeiro pensamento, descobriu como a sua mente funciona, aprendeu a interromper padrões, aprendeu a substituir pensamentos, aprendeu a respirar com intenção, a visualizar com clareza, a declarar com autoridade, a lembrar das evidências, a persistir e, principalmente, a se conectar. Isso não é pouca coisa, isso é construção de identidade. E identidade define destino. Agora existe uma escolha diante de você: continuar como antes, ou assumir o controle, porque a partir de agora, você sabe. E quando você sabe, você não pode mais voltar ao automático sem perceber. Então amanhã, quando você abrir os olhos, lembre-se disso. Existe um espaço, pequeno, silencioso, mas poderoso, entre acordar e reagir. E nesse espaço, você decide quem você será. Você não é alguém tentando ser forte. Você é alguém que decidiu ser. Você não é alguém buscando proteção. Você é alguém que habita nela. Você não é alguém lutando contra o medo. Você é alguém que escolhe a fé. Agora eu quero que você faça algo. Não depois. Agora. Escreva nos comentários: eu acordo protegido e forte. Mas escreva com intenção, como uma decisão, como um compromisso. E se essa mensagem falou com você,
Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal. Porque isso não é sobre um vídeo, é sobre um novo padrão de vida. E amanhã, quando você acordar, não comece o dia. Comande o dia. Porque você habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Você descansa. Até o próximo vídeo.